Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 24 de julho de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e continuam o incêndio lá no porto de Hodeida, no Iêmen, né? Impressionante realmente esse ataque israelense aqui no Iêmen aconteceu já há vários dias e continua o porto pegando fogo aqui, ainda sofrendo os resultados desse ataque, né? Na faixa de Gaza, o exército israelense encontrou mais um túnel escondido dentro do quarto de uma menina aqui na faixa de Gaza. Um absurdo isso, né? E também teve uma grande ação israelense aqui na Cisjordânia, na região de Calândia, aqui ao norte de Jerusalém, né? Também houve terroristas do Hezbollah eliminados aqui no sul do Líbano. Mas as notícias hoje principalmente são sobre o Ocidente. O Netanyahu está em Washington nesse momento, vai se encontrar no Congresso americano, vai se encontrar com vários políticos lá, e há um grande número de protestos contra o Netanyahu lá em Washington. Realmente a extrema esquerda americana está se esforçando para prejudicar as coisas por aqui, né? E também hoje é o dia em que os atletas olímpicos de Israel chegam a Paris e o nível de preocupação é muito grande, né? A gente sabe que existem ameaças de terroristas e também da extrema esquerda lá na França. E como se não bastasse, o pinguço corrupto que por algum motivo está sentado na cadeira ali em Brasília também resolveu criticar mais uma vez Israel, uma crítica que não dá muito para entender no final das contas, mas isso é natural, né? A idade dele, o cara já está meio com o cérebro adormecido da pinga, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por prefeitos pró-liberdade e pró-armas, Vasco ou Lula, quem cai primeiro, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, isso daqui é uma imagem do porto de Hodeida, o porto que foi alvo de uma operação israelense alguns dias atrás, já tem 4 dias isso já, né? Vocês lembram? Os Houthis no Iêmen fizeram um ataque contra Tel Aviv, que acabou matando um israelense, e em resposta Israel retornou uma operação lá no porto de Hodeida, no Iêmen, e dá para ver aqui o porto completamente destruído, os guindastes totalmente não operacionais. O porto está totalmente fora de operação aqui, não pode fazer nada, nada entra, nada sai do Iêmen. E a refinaria, né, o terminal de petróleo ainda está pegando fogo, continua pegando fogo, já há 4 dias que isso aconteceu, essa operação israelense ali, né? Aqui mais uma imagem dos tanques de petróleo ali no porto de Hodeida, ainda pegando fogo depois de todo esse tempo, né? Bom, e por falar em ataque com mísseis, o Hezbollah fez um outro vídeo chamado Isso é o que o Hudhud trouxe de volta, né? Mais um daqueles vídeos em que o drone do Hezbollah mostra algumas imagens de zonas delicadas em Israel e coisa e tal, uma espécie de ameaça, dizendo, olha, podemos atacar essas áreas aqui, coisa e tal. É uma ameaça vazia, porque a gente sabe que o Hezbollah não tem essa capacidade de qualquer forma, ainda assim é uma coisa preocupante isso, né? E, bom, também teve 2 drones que tentaram entrar no espaço israelense, espaço aéreo israelense, vindos do Iraque, né? Vieram do Iraque pela Jordânia e tentaram entrar em Israel. Felizmente foram identificados e eliminados antes de entrarem no espaço aéreo israelense, né? Bom, falando sobre as operações ali na faixa de Gaza, o exército israelense mostrou aqui uma imagem mostrando um túnel que estava dentro de um quarto de uma criança na cidade de Rafah. Aqui dá para ver o túnel, né, debaixo da cama da criança, aparentemente uma menina, né, na cidade de Shaboura, o campo de Shaboura, na cidade de Rafah, né? Segundo os militares, encontraram um monte de armas e munições guardadas nesse túnel aqui. Mais uma vez, um absurdo essa situação, porque acaba botando as crianças em risco, né? Olha aqui as armas e munição, né? E, bom, isso daqui foi uma operação na região de Tel Sultan, ali próximo de Rafah, também no sul de Gaza, uma troca de tiros com terroristas do Hamas, também ali, ou seja, seguem as operações israelenses em toda a faixa de Gaza. Isso aqui é no sul da faixa de Gaza, aqui, mas teve operação também aqui em Khan Yunis, também no centro de Gaza, né?
Na cidade de Gaza em si, hoje foi um dia mais tranquilo, mas também teve coisa por ali também. A gente tem aqui a imagem de um conjunto de prisioneiros aqui, feitos ali na região, e tem um outro grupo aqui também, que tentaram entrar em Israel. Esse outro grupo aqui é da Cisjordânia, tá? Então a gente já saiu da faixa de Gaza, estamos aqui na Cisjordânia, onde houve uma operação israelense contra uma casa de terroristas em Calândia. Calândia, a gente está falando aqui da Cisjordânia, é um campo de refugiados que fica logo aqui ao norte da cidade de Jerusalém, nessa região aqui, né? Então aqui a gente teve Israel fazendo uma operação aqui justamente nessa casa aqui, nesse apartamento que tinha terroristas ali. Então dá para ver aí a grande explosão, a eliminação dos terroristas ali em Calândia. Olha só, mais coisas explodindo ali. Realmente dá para ver que tinha explosivo muito grande aqui, né? Dá para ver que toda a área aqui foi afetada, todo esse conjunto aqui era usado pelos terroristas, né? Aqui está a operação lá em Calândia, feita pelos militares israelenses, né? Fizeram a operação lá em várias regiões aqui, ó. Durante essa noite, o exército israelense demoliu a casa de Mohammad Manasseh, um terrorista palestino que fez ataques terroristas contra um posto de gasolina na Cisjordânia em fevereiro, matando 2 israelenses. Então, esse aqui é a tradicional eliminação das casas lá de terroristas na região, né? Vários outros suspeitos também foram presos ali em Calândia. Eliminar totalmente essas casas de terroristas, porque eles recebem isso como prêmio pelos atos de terror que eles cometem, né? Teve também uma operação em Tubas, no norte aqui, próximo a Jenin, mais aqui para o norte, em que Tubas, um terrorista também foi eliminado aqui na região. Infelizmente eu não posso mostrar a imagem, porque é muito gráfica para o YouTube, mas também teve um terrorista eliminado aqui em Tubas. No norte de Israel, no sul do Líbano, na verdade, na cidade de Shakra, o Hezbollah confirmou a eliminação de 2 terroristas seus ali na região, né? Um deles, essa mulher aqui, o outro a gente não tem a informação de quem seria, mas também foi eliminado nisso daí, enquanto em Kiryat Shimoná, o Hezbollah lançou vários foguetes ali na região também, né? O Hezbollah, até no Líbano, cresce a oposição a ele. Esse aqui é o Camille Chamon, ele é presidente do Partido Nacional Liberal, que é um partido cristão lá do Líbano, e ele está falando que se o Hezbollah continuar a colocar o Líbano em perigo, atacando Israel, nós deveríamos quebrar o Estado libanês. Ou seja, ele está propondo a divisão do Estado libanês. O sul do Líbano fica para o Hezbollah, e aí o Hezbollah resolve o problema com Israel, e para evitar que o resto do Líbano acabe sendo afetado por isso. Infelizmente, a minha visão é que o Líbano inteiro já está infiltrado pelo Hezbollah. Não sei se seria possível esse tipo de coisa, né? E de fato as tropas israelenses já estão fazendo treinamentos ali na região, preparando para uma ação no Líbano, né? Como a gente falou, a perspectiva é que a decisão será tomada sobre essa operação no Líbano, se ela vai acontecer ou não, em agosto, no final de agosto, que deve ser a decisão israelense sobre essa ação no Líbano. Eventualmente ela começaria também no final de agosto ou início de setembro, se vier a acontecer, se essa for a decisão, né? O Instituto para Estudo da Guerra não traz aqui nenhuma novidade, com exceção da conversa lá na China, que a gente vai falar mais adiante. O Hamas, o Fatah e outras facções palestinas tiveram um encontro de paz na China para tentar fazer uma unidade palestina lá, negociada pela China. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, né? Agora, uma outra operação que chamou muita atenção na Alemanha foi justamente a questão da polícia alemã fazendo busca e apreensão em várias mesquitas ligadas ao regime do Irã, né? Então existe um grande número de mesquitas e grupos islâmicos ligados ao Ayatollah do Irã, que são considerados extremistas, e a polícia alemã fez uma grande operação aqui em várias dessas mesquitas e grupos, prendeu um monte de gente, isso na cidade de Hamburgo, né, na Alemanha. A gente não tem muitos detalhes ainda do que aconteceu, mas muito provavelmente é uma ação preventiva visando grupos terroristas que eventualmente estejam por lá, né? É aquele negócio, não quer dizer que todo muçulmano seja terrorista, evidentemente a liberdade de religião existe na Alemanha, mas é relativamente comum essa ligação. Eu imagino que a polícia tenha elementos para isso, né? E não foi só em Hamburgo, não, em Frankfurt também teve operação contra igrejas, contra mesquitas ligadas ao Irã, né? Ligadas ao Ayatollah Khamenei. Bom,
Também teve muito protesto lá em Washington, né? Isso aqui é a cúpula do Capitólio sendo tomada por um grupo chamado Judeus contra Israel. Embora o grupo se chame Judeus contra Israel, segundo informações, não contém nenhum judeu. É só gente contra Israel mesmo, americanos contra Israel ali, né? Eles se deram um nome de Judeus contra Israel, talvez para chamar atenção ou para dizer que, né, para tentar atrair apoio de pessoas que gostam de judeus, não sei por que fizeram isso. O fato é que não são judeus, são esquerdistas, né? Esquerdistas contra Israel, aí fica mais certo, né? E também teve protestos pró-Palestina, pelo menos esse pessoal aqui foi menos hipócrita, também ali na parte do Congresso, justamente criticando o Benjamin Netanyahu, que deve falar hoje no Congresso lá americano, né? A polícia americana fez uma série de apreensões ali, a polícia de Nova York chegou para ajudar lá em Washington, né? E fez várias ações ali, vários foram presos nesses protestos ali, justamente por invasão do Capitólio, né? Espero que tenham penas tão grandes quanto as que receberam o pessoal que invadiu o Capitólio no dia 6 de janeiro. Duvido muito que façam isso, né? Também teve um outro protesto feito contra o hotel onde está o Netanyahu. Ativistas pró-palestinos jogaram larvas e insetos e gafanhotos, né, e grilos nas mesas lá do hotel. É um absurdo isso, realmente. Enfim, é assustador ver o antissemitismo crescendo desse jeito nos Estados Unidos, que sempre foi um país livre, né? Essa tendência toda à esquerda, né? O pessoal é muito crítico contra qualquer manifestação da direita, mas as manifestações da esquerda passam impunes. E isso vai criando uma massa de radicais na esquerda que é realmente absurda. E chega nesse nível de antissemitismo, né? Realmente algo totalmente sem sentido. E a grande preocupação é os Jogos Olímpicos, né, que estão começando hoje lá em Paris. O time israelense está indo para Paris nesse momento, tem um forte esquema de segurança. O que eles falam aqui, ó, se você achou que foi complicado com a Eden Golan, né, que foi a participante israelense lá da Eurovision, né, lá na Suécia, espero que vai acontecer agora nas Olimpíadas, né? E, de fato, já teve até deputado parisiense, deputado francês, o senhor Thomas Portes, que é da extrema esquerda, lógico, sempre é da extrema esquerda, falando que a delegação de Israel não é bem-vinda e coisa e tal, esse tipo de coisa. Realmente um absurdo completo isso. Só não é pior que justamente o pinguço corrupto aqui do Brasil, o idiota do Lula, que falando que a matança de Netanyahu é decisão política e coisa e tal. Lula, você sabe o que aconteceu no dia 7 de outubro, Lula? A matança, que não é matança, sim, na verdade um ato de defesa, de autodefesa de Israel, é justamente para evitar ataques de agressão conforme foram feitos pelos seus amiguinhos do Hamas no dia 7 de outubro, né? E o mais engraçado é ele dizer que o Brasil ficou aqui, ó, depois, eu diria que o que eles fizeram nesses últimos anos, depois do impeachment da Dilma, é o que Netanyahu está fazendo em Gaza, lá na Palestina. Eu acho, vocês entenderam o que ele quis dizer com isso? Porque ele está dizendo que o impeachment da Dilma, que foi um ato jurídico válido aqui no Brasil, o STF concordou e coisa e tal, seria um ato de genocídio, é isso que ele está dizendo, né? Ou seja, o Lula está chateado, por quê? Porque o Lula não tem mais nenhuma popularidade no Brasil. Ele acha que o impeachment da Dilma e o que aconteceu com o Brasil depois disso foi alguma coisa que dizimou a popularidade dele. E realmente dizimou, mas foi justamente a corrupção dele que dizimou a popularidade dele. Não foi ato de outras pessoas, né? Enfim, eu acho que o Lula está meio doente mesmo, já está no final da vida, já deve estar com as faculdades mentais comprometidas no final das contas, né? Isso aqui ressalta aquilo que eu falo para vocês, que a esquerda usa esses termos, genocídio, nazismo, fascismo e não sei o que lá, usa ao bel prazer, não está nem aí para o significado real da palavra, usa simplesmente para ofender seus adversários políticos, então está equivalendo Netanyahu com o Temer e o Bolsonaro e não sei o que lá, o Lula está mal, né? Bom, a gente tem uma outra informação aqui que a China convocou 14 facções diferentes da Palestina, 14 grupos terroristas diferentes da Palestina para conversar em Pequim e conseguiu que o Hamas e o Fatah fizessem um acordo que termina com as disputas dos grupos terroristas
Eu não sei, eu tô achando que os chineses estão entrando de gaiato nessa, igual o Brasil fez uma época com o Lula e o Erdogan. Vocês lembram disso, do acordo do Lula e do Erdogan para resolver a questão palestina, que foi uma palhaçada aquilo, uma coisa totalmente sem sentido? Eu tô achando que é a mesma coisa, né? Mas enfim, dizem os chineses que resolveram o problema. O Hamas anunciou um acordo com os rivais palestinos do Fatah para governar Gaza. E isso é mentira, isso é truque desse pessoal, não tem isso. O Hamas pode estar mesmo desesperado, sabe que está perdendo a guerra, sabe que está se acabando ali em Gaza, né? Vamos ver o que vai acontecer disso aí. Gostaria muito que fosse verdade, não acredito. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.